Os gregos eram humanistas, ou seja, se preocupavam com o ser humano nos mais diferentes aspectos, até alguns deuses tinham características humanas. Desenvolveram diversas áreas para a compreensão e a valorização humana, como filosofia, a história, a democracia, entre chamavam a si mesmo de helenos e seu território Hélade. Gregos e Grécia foi uma denominação posterior utilizada pelos romanos. Os gregos chamavam os outros povos de bárbaros. O relevo montanhoso e as dificuldades de comunicação contribuiu para impedir a unidade política da região. Assim, os gregos se desenvolveram em cidades e estados, denominados polis. A história da Grécia Antiga se divide em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Olá, alunos! Olá, querida professora! Alguém sabe o que vamos falar na aula de hoje? Não, mas olha, professora, qualquer assunto é bem-vindo. A senhora explica tão bem. Vamos logo, eu passo para você dar aula. Hoje vamos estudar sobre a civilização grega. Ai, professora, meu namorado é um deus grego. Já que você está falando, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pode falar. Qual é o nome da civilização que antecedeu os gregos? Sabe, prof, é que eu ontem marinhei o dia todo. Aí não deu tempo de eu dar uma maridinha no conteúdo. Ai, meu Deus, é claro que foi civilização cretense. Ganhei um ponto. Muito bem! Bom, agora vamos falar um pouco sobre o mundo helênico. Os povos indo-europeus foram os principais fundadores das cidades-estados na Elaide antiga. Elaide, é de comer? Essa é muito fácil, prof. É o antigo nome da região conhecida como Grécia. Sim, certo! E as que mais se sobressaíram foram Esparta e Atenas. Não foram os gregos que influenciaram várias áreas do conhecimento? Alguém sabe me dizer quais são? Deve ser essas matérias chatas que a gente tem na escola. Você quis dizer filosofia, ciência e literatura. Tem também arquitetura, teatro, escultura e algumas palavras que usamos ainda hoje. Você aí! Não, isso! Me diga algumas cidades da Grécia que são bem conhecidas. Não sei. Eu que somente a professora é dona de tanto conhecimento capaz de responder essa pergunta. Bem, temos a cidade de Corinto, grande cidade mercantil, e Esparta, que se destaca como maior potência militar terrestre. Eu sei que tem Atenas, que era conhecido pelos carrinhos que usavam bastante. Tipo a Mantinete. Teatro e Mileto, que era chamada por alguns como berço da filosofia. Ai, gurias, e tem também Mégara, uma cidade tipicamente mercantil. Olha, as meninas não dão. Olha, Que Deus foi a cidade onde Deus Apolo nasceu e por isso também era conhecido como a Ilha de Apolo. Nossa, que coisa chata. Mudando o rumo da história, alguém sabe me dizer quais foram os 5 períodos da Grécia? Fala, cara. esse é meu personal trainer que me disse um dia. Período pré-homérico e homérico. É porque esse é o nome dele. Tem também período arcaico, clássico e helenístico. Muito bem. Bom, a história da civilização durante a antiguidade se estendeu por mais ou menos 2000 anos, motivo que levou os historiadores a dividirem em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Para um pouco sobre filosofia e a ciência na Grécia Antiga, foram os gregos o primeiro a investigar e questionar, além do saber empírico, leis gerais dentro e atrás dos fenômenos. Foram os primeiros a buscarem saber simplesmente por causa da verdade e pela vontade de querer saber. Malditos gregos! Aí hoje temos que estudar tanto. O pensamento deles era racional e profundo. Eu sei que a filosofia costumava ser dividida no período pré-socrático, socrático e helenístico. No período pré-socrático, a filosofia foi utilizada para explicar a origem do mundo e das coisas ao redor. Os pré-socráticos buscavam o princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de tudo. Sim, e na ciência, foi nesse período que a medicina começou a se desenvolver.
desenvolver. Os cálculos matemáticos, teoremas e geometria começou a surgir. E foi na Grécia que surgiu outro conhecimento científico, a astronomia. Esses gregos pensavam muito mesmo, né? Professora, prossegue com nós sobre a silogismo lá da lógica do seu Um silogismo é um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita, constituída de 3 preposições declarativas que se conectam de tal modo que, a partir das 2 primeiras, chamadas premissas, é possível deduzir uma conclusão. Como todo homem é mortal, premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. Sócrates é mortal, conclusão. E o alfabeto deles como era? Era uma adaptação do alfabeto fenício. Tinha 24 letras. Foi bastante inovador para a época. As vogais, por exemplo, eram chamadas de alfa, épsilon, lota, ômicron e úpsilon. Falando nisso, a literatura deles era dividida em vários gêneros. Um exemplo é a epopeia. Um exemplo também é a Ilíada e a Odisseia. Adoro! Sim, tem também a poesia, comédia e tragédia. Gente, já tá acabando a aula. Só quero falar sobre a Guerra do Peloponeso e o período helenístico. Adoro violência tipo luta. Fala mais. A Guerra do Peloponeso foi um conflito militar entre as cidades-estados de Atenas e Esparta. Ocorreu entre os anos 431 e 404 a.C. As causas da guerra foram: os espartanos viam com desconfiança e ameaça o desenvolvimento econômico e aumento da influência política de Atenas na região da Península do Peloponeso. Relação extensa entre as 2 cidades-estados e disputa pela hegemonia política e econômica na região. A guerra terminou em abril de 404 a.C., após a rendição de Atenas e a conquista espartana em Helesponto. A guerra derrubou o poder de Atenas na Península e resultou na hegemonia política e econômica de Esparta na região, com seu sistema voltado para o fortalecimento militar. E o negócio lá do período ele, não sei das quantas. O período helenístico. Tá? Foi um marco entre o domínio da cultura grega e o advento da civilização romana. Os sopros inspiradores da Grécia se disseminaram, nessa época, por toda a região exterior conquistada por Alexandre Magno, rei da Macedônia. Com suas investidas bélicas, ele incorporou ao universo grego o Egito, a Pérsia e parte do território oriental, inclusive a Índia. Ah, Alexandre o Grande. Adoro! Bom, pessoal, a aula de hoje foi só isso. Até amanhã queremos estudar sobre os romanos. Tchau, 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 tchau. Tá de acordo? Não vou falar mais não? Ai, ai. Nada como chegar em casa e assistir TV. Gregos, militarismo espartano, democracia ateniense, Jogos Olímpicos. Como é? Quem eram? Veja agora no Globo Repórter. Já. Vamos ver agora como era a educação em Esparta, já que era regida sobre o militarismo. Para isso, vamos falar com o nosso repórter, que está agora ao vivo com um historiador. Boa noite, estou aqui com a senhora Greg. Como eram ensinados os jovens? Como já dito, Esparta era um regime militarista e a educação não era diferente. Os meninos eram ensinados a atirar e se tomarem guerreiros. Já as meninas deveriam ser mães de filhos fortes e saudáveis. O que tem a dizer sobre a frase de Aristóteles? Eu não julgaria um homem digno de memória, nem faria caso dele unicamente por seu valor na corrida, a pé ou na luta, fosse ele grande e forte como o Ciclopes. Se ele não tem valor militar, não é um homem para resistir na batalha. É esse o mais alto prêmio que um homem possa obter entre os homens. É um bem comunitário, útil à cidade e ao povo inteiro. Eles queriam motivar os homens a ser heróis. Se não fosse do jeito deles, não tornaria-se uma pessoa justa a ser pertencente daquele lugar. Obrigada. Bom, é com vocês aí no estúdio. Vamos agora ao Museu de Cera, onde mostrará como era a sociedade ateniense. Boa noite, estamos aqui no museu da cidade de Atenas e
como podemos ver, essa estátua ela representa a parte baixa da sociedade, os escravos, que geralmente eles eram prisioneiros de guerra. Aqui mostra-se um grau acima da sociedade, os estrangeiros ou metecos. Eles tinham permissão de morar na cidade, porém não tinham direitos. E acima temos os comerciantes, a cena que mostra o comerciante vendendo o seu produto. Eles formavam a categoria dos cidadãos. E no topo estavam os eupátrias, os aristocratas. Eram proprietários de terras mais férteis e membros das antigas famílias aristocráticas. Bom, é isso aqui no Museu de Cera, é isso. Bom, por hoje é isso e encerramos aqui a nossa visitação. É com vocês aí no estúdio. Voltamos aqui e é bom lembrar sobre a organização do espaço público, que era dividido em áreas públicas e privadas. Nas áreas privadas encontravam-se as residências e nas áreas públicas era dividido entre Acrópole, Cidade Alta, e Ágora, Cidade Baixa. A Acrópole era considerada sagrada. Ali se localizavam os principais templos religiosos, entre eles Partenon. Vamos para um rápido intervalo. Eu tenho 8 anos. Tenho 7 anos. 10. Hoje a gente nunca viu o Brasil ser campeão. Joga pra mim. Joga por mim. Joga por mim. Fala! Voltamos, e para encerrar, conseguimos resgatar algumas fotos fornecidas por estudiosos e historiadores, que mostram o primeiro jogo olímpico realizado em 776 no Santuário de Olímpio. Esportivas eram corrida, pugilato, uma luta realizada à base de golpes de soco e arremesso de disco de dardo. Somente homens gregos podiam participar. Estrangeiros, escravos e mulheres eram proibidos. As mães e esposas eram inclusive proibidas de assistir aos jogos. As únicas mulheres que podiam assistir eram as solteiras e a sacerdotisa de Deméter. Momento curiosidade. Por volta de 395, por serem considerados pagões, os Jogos Olímpicos foram proibidos pela Igreja Católica, só retomando no final do século XIX. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau! Até o próximo programa e boa noite! Ai, ai, muita informação para uma aula só. Agora vou tirar o cochilo dos deuses. Olha, cala a boca. Cala a boca. Gregos, militarismo espartano, democracia ateniense, Jogos Olímpicos. Quando é? Quem era? Veja agora, no Globo Repórter. Joga pra mim, todo mundo fala. Joga pra mim. É um por vez. Você falou tudo. Joga! Vai! Vai! Joga pra mim! Joga pra mim! Para de rir, você gostar de novo. Não, me perdi. Depois cara, depois corre assim, tá? É com vocês aí no estúdio. Adoro falar isso. Nossa, vai ter que cortar um monte de